Glória a Deus. A paz, Senhor Jesus. Vou ler no livro de Lucas. Lucas 10, 38. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você não caiu aqui de paraquedas, mas lhe peço que você venha ouvir. Você venha guardar na tábua do seu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor. Glória a Deus. Lucas 10, 18. Na casa de Maria e Marta. Aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então aproximou e disse: Senhor, não te é de dar que a minha irmã me deixe servir só? E dize que me ajude. Respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Glória a Deus. Eu li, irmãos, em Lucas 10, versículo 38. Se você puder abrir a sua Bíblia, Deus vai falar mais ao teu entendimento. O título é Na casa de Maria e Marta. Jesus, ele ia passando em uma certa aldeia e ele entrou ali na casa de Maria e Marta. Ele não tinha avisado Maria e Marta que ia à casa dela. Ele passou por ali e resolveu entrar. Então Maria e Marta não estavam esperando Jesus. Maria e Marta não tinham se programado para receber Jesus. Maria e Marta não tinham preparado uma recepção para receber Jesus. Mas Jesus, ele foi. Mesmo assim, elas receberam Jesus de bom grado. Abriu a porta da sua casa e Jesus entrou. Diz que Jesus, entrando na casa de Maria e Marta, ele foi ali ensinar a sua palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E disse que Jesus, ele estava ensinando a sua palavra, contando das suas maravilhas. Eu creio que contando, do reino do céu. Jesus pregando ali dentro da casa de Maria e Marta. Maria, quando ela ouviu as palavras de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela ficou aos pés de Jesus escutando a sua palavra. Ela ficou aos pés de Jesus porque sabia, porque dele sairia a palavra de cura, Sairia a palavra que ia alegrar o coração dela. Então, Jesus pregando, Maria, ela se colocou aos pés de Jesus. Nós sabemos que quando nós falamos de pés de Jesus, nós falamos de humilhação, lugar onde nós devemos se prostrar, que é aos pés de Jesus. E diz que Maria estava ali aos pés de Jesus, escutando a sua boa palavra. E Maria ali, escutando. Marta, ela ficou muito preocupada, porque aquela visita ela não foi preparada. Foi uma visita inesperada. Então, Marta ficou preocupada com que iria receber Jesus, como iria receber Jesus. E diz que Maria correu para os pés de Jesus e Marta, ela estava distraída. Com muitos afazeres de casa, ela estava ali preocupada como iria recepcionar o mestre. Eu vejo muitas pregações criticando Marta. Mas quando eu recebo alguém na minha casa e minha casa está bagunçada, eu fico preocupada. Eu mando a pessoa entrar e tento tirar basicamente as coisas que estão no meio da casa. E às vezes
a gente vai procurar algo para oferecer à pessoa e nós não estávamos ali preparados para receber a pessoa. E a gente fica preocupado. Seja sincero, você não fica? Quando você recebe a visita de alguém que você tanto esperava e você não tem algo para receber. Você não estava preparado para receber. Talvez você esteja com os ingredientes e tudo, só que não estava preparado o bolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz que Maria ela não ficou preocupada com isso. Ela se jogou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra, né? Mas Marta não. Marta ficou preocupada com quem iria receber Jesus. Creio eu no meu pensamento que ela disse agora. O mestre está na minha casa. O que eu irei servir para o mestre? O mestre está na minha casa, eu nem arrumei a casa. Eu pensando assim comigo, né? Imagino eu que a casa estava bagunçada. Quem não fica com a casa bagunçada? A gente separa uma hora para arrumar a casa. E às vezes a visita chega bem na hora que a casa está toda bagunçada e a gente fica morto de vergonha. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Era uma casa material. Mas levando essa palavra para os dias atuais e para a nossa vida como casa de Deus, né? Muitas vezes nós queremos receber Jesus quando a casa está toda arrumada, quando nós está todo liberto. Muitas pessoas dizem, eu vou para a igreja quando eu tiver largado o vício do cigarro. Eu vou para a igreja quando eu largar a cachaça. Eu vou para a igreja quando eu largar isso. E aí a gente quer receber Jesus quando a casa está bem arrumadinha. Mas, às vezes, Jesus, ele prepara essas situações de nós estar despreparados, né? Porque Maria e Marta, elas não estavam preparadas para receber aquela visita, né? Mas Maria, recebendo, ela se lançou aos pés de Jesus e deixou a casa, né? Deixou a casa e resolveu adorar. Porque o Senhor não tinha falado que ia chegar na casa dela. Maria, ela não se preocupou, mas Marta, ela se preocupou. Ela disse, agora a casa tá bagunçada. Pensando eu no meu pensamento. Eu não preparei nenhum bolo. Eu preparei um jantar para o Senhor. Ele está na minha casa. Seja sincero, irmão. Muitos julgam Marta, mas eu me coloco no lugar de Marta. Claro que a vontade do Senhor era que Marta ouvisse a sua palavra. Claro, mas Jesus ele estava ali como pessoa, como ser humano. Ele precisaria de algo para comer. Nós sabemos que o ministério de Jesus não só era os discípulos. As mulheres eram responsáveis para alimentar os discípulos. Se você estudar, você vai ver isso. E ali Marta, ela se preocupou. Se fosse eu, também se preocuparia. Mas eu acredito que eu tentaria ouvir a palavra do Senhor. E ali Marta ficou ouvindo os ensinamentos do Senhor, né? E Marta, ela ficou preocupada com o que dá para o Senhor, com o que recepcionar o Senhor. E ela estava ali tão atarefada que ela ficou assim, nervosa. E ela disse, Senhor, fala com a minha irmã. Ela está me deixando eu servir só, Senhor. E o Senhor olhou para Marta e disse, Marta, Marta, uma só é necessária. Então, irmão, era necessário sim Marta estar na cozinha preparando algo para receber Jesus. Era necessário, o Senhor disse que uma só era necessária. Então, era necessário que Marta estivesse ali cozinhando para o Senhor, servindo água para os seus discípulos. Ou não era? Jesus ele estava em corpo material e ele precisava se alimentar. O discípulo precisava se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então os profetas, irmão, não só vivem só de pregar a palavra, não. Os profetas, eles vivem de alimento também terreno. Os profetas também precisam de cuidado. E Marta, ela estava preocupada porque ela sabia que Jesus pregava de aldeia em aldeia. Ela sabia que Jesus também sentia fome. Eu não digo que Maria estava errada, não. Mas Maria estava ali ouvindo a palavra. E ela estava descansando no Senhor, mas Marta, ela sabia também que Jesus precisava se alimentar. Então, nesta tarde eu defendo Marta. E eu defendo Maria também. Era necessário Marta estar na cozinha. Era necessário Marta estar fazendo tudo aquilo para receber Jesus. Porém, o erro de Marta foi ficar preocupada. Ela deveria sim procurar o que alimentar o Senhor, mas ela deveria também procurar ouvir a palavra.
Mas ela ficou tão ali nervosa, tão preocupada com o que servir Jesus, que acabou se precipitando e pedindo que Maria o ajudasse na cozinha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: olha, Marta, uma só é necessária. Irmão, o trabalho de Marta era essencial. O trabalho de Maria também era essencial. Então nós não devemos desmerecer nenhuma das áreas. A vida espiritual também, sim, nós temos que ter. A vida carnal também, porque necessitamos de alimentar e deixar a nossa casa arrumada. Mas tem pessoas que focam no ministério e esquecem da sua casa. Foca na obra de Deus e esquece da sua casa. Eu, particularmente, eu só saio para fazer uma visita quando eu faço minhas coisas dentro de casa. Muitas mulheres, elas não dão testemunho de crente dentro de casa, os próprios maridos a condenam. Por quê? Porque foca na obra e esquece da casa, esquece de cuidar da alimentação, esquece de cuidar da família. Então é um conjunto, sabe? Era necessário Maria e Marta, era necessário Maria escutar, era necessário sim Marta cuidar da alimentação do mestre. Eu vejo muitas pessoas condenando Marta por Marta estar cuidando da alimentação do Senhor e dos seus discípulos. Mas nem só de pão vive o homem, claro que não. Mas nem só de pão é porque necessita de pão. Louvado seja o nome do Senhor. Lembro eu de quando Jesus ele estava ensinando ali incessantemente os seus discípulos e passou-se as horas de tantas pregações e as pessoas sentiram fome. As pessoas sentiram fome e Jesus procurou ali quem tinha algum pão e achou um menino com um cesto de pão. Nós sabemos que eram poucos pães e poucos peixes, mas era necessário aquele menino levar aquele pão. Jesus estava levando a palavra, que é o pão da vida, é o pão que alimenta a alma, mas aquele menino estava levando o pão material para se alimentar. E agora me diga se não era necessário aqueles pão. Só era necessário viver da obra, de pregar, e o pão. Então aquele menino teve um papel essencial. O Senhor usou aqueles pães para alimentar aquela multidão. O Senhor fez a multiplicação. O Senhor não fez que o peixe saísse do nada, não. Alguém levou o peixe, alguém levou o pão, alguém levou o cesto. Para muitos, aqueles pãozinhos e aquele cesto não era nada, aquele menino não era nada, mas aquele menino foi uma fonte para Deus usar. Então, Marta era necessário. Era necessário o papel de Marta diante daquela casa. Irmãos, talvez você esteja assim. Talvez você esteja preocupada demais em estar com a vida correta diante de Deus, para que Deus venha descer o seu Espírito. Claro que nós devemos se preocupar, se santificar, se purificar. Mas às vezes o Senhor ele quer demonstrar a sua glória nesse momento que você está vivendo. Nessa bagunça, porque Ele quer te ajudar a organizar a tua vida. Talvez a tua casa ela esteja bagunçada, desorganizada, mas quando Jesus entrar, Ele vai te orientar como tu deve andar, como tu deve organizar a tua vida diante do Senhor. Então a preocupação, claro, de toda mulher ao receber uma visita é estar com a casa arrumada, é estar com algo para oferecer. Só que muitas das vezes essa preocupação nos impede de priorizar a presença de Deus na nossa vida. Maria, quando ela viu a presença de Jesus, ela correu e ficou aos pés de Jesus, porque ela viu que a presença era a melhor coisa que ela deveria receber, que ela deveria priorizar. Ela priorizou a presença de Jesus. E ela esteve ali e recebeu da parte de Deus. Porque Jesus disse: Marta, Marta, uma só é necessária. Maria lhe escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Então Maria teve uma escolha correta, que foi ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós sabemos que não passa. A alimentação que Marta ia preparar para Jesus, ele ia comer e ia, com certeza, alimentar naquele momento. Mas depois Jesus ia ter fome novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Marta não. Marta escolheu se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E alimentar outras pessoas com a palavra a qual ela ouviu. Santo é o nome do Senhor.
Então, irmãos, não fique preocupado demais e esperando que tudo esteja perfeito na sua casa para você poder vir para a casa do Senhor, porque a gente nunca está perfeitamente. Mas se você aceitar Jesus entrar na tua casa hoje, e você se jogar aos pés de Jesus e esperar que Ele lhe transforme e lhe ajude a modificar a sua vida, você vai ter grandes vitórias, porque essa parte nunca lhe será tirada. Mas se Jesus entrar na tua casa e você não der Ele como prioridade, tentar ouvir a sua palavra e se preocupar demais em organizar a sua casa e não valorizar a presença que hoje entra na tua casa, e vai passar desapercebido. Então, irmãos, às vezes Deus quer se revelar para nós. Eu falo por mim mesmo. Deus às vezes quer se revelar para nós através da palavra, de algo em particular conosco, que nós nos priorizamos os afazeres de casa. Os afazeres de casa são essenciais, sim. Para que nós venhamos ter uma vida conjugal boa, para que o nosso marido veja Deus nas nossas ações, para que nossos filhos vejam Deus nas nossas ações, mas, primeiramente, o reino do céu e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então Jesus entrou ali na casa de Maria e Marta. Marta o recebeu como Jesus assim gostaria de ter recebido. Mas eu lhe mostro dentro da palavra outra história, a qual Jesus ele foi convidado por Simão, que entrasse em sua casa e ali se alimentasse com ele. Simão, ele vendo os milagres de Jesus, ele viu e se maravilhou e convidou Jesus a entrar na sua casa. Jesus entrando na sua casa, esteve ali comendo, partilhando o pão e disse que normal. Diz que a porta da casa eu creio que estava aberta e aquela mulher ela entrou na casa de Simão sem ser convidada. Essa mulher entrou imediatamente, se lançou aos pés de Jesus e ela ficou ali ouvindo os seus ensinamentos e chorando e com suas lágrimas molhando os pés de Jesus e com unguento, algo valioso, ela colocou aos pés de Jesus e começou a lavar e ela enxugou com seus cabelos. E diz que Simão, o dono da casa, a qual Jesus estava dentro, disse, e aqueles homens, eles murmuravam em seus pensamentos, por que ela estava desperdiçando aquilo? Por que ela estava fazendo aquilo? E o Senhor disse para eles, olha, eu entrei na casa de vocês, Simão. Na casa de vocês, Simão, você não me recebeu como deveria. Porque na cultura a qual Jesus estava ali, era necessário que lavasse os pés de Jesus e desse um oráculo para ele. Se eu não me engano essa palavra, um óstro. E eles não fizeram. E aquela mulher, não estando na sua casa, ofereceu o seu melhor para o Senhor. E beijava os pés do Senhor. Beijava os pés que vinham, irmãos, de grandes dias nas cidades, entrando em cidade, pregando o evangelho. Os pés de Jesus, eu creio que eram os pés rachados. Mas ela não olhou para isso, ela beijava os pés de Jesus. E Simão ali, e aqueles homens, eles murmuravam. Por que ela estava fazendo aquilo? Ela colocou algo tão valioso nos pés de Jesus e ele disse, não é melhor que ela dê o dinheiro desse unguento aos pobres e faça esse desperdício que ela está fazendo? Jesus disse, olha, entrei na casa de vocês, vocês não me receberam como eu deveria. Esta mulher fez algo maravilhoso, nunca visto. E os pecados delas estão sendo perdoados hoje, por causa desse ato a qual ela fez para mim. Então, irmão, a casa era de Simão, mas ele não deu a recepção que Jesus merecia. Mas aquela mulher entrou na casa sem ser convidada e ofereceu o seu melhor. Você é casa de Deus, irmão. Ofereça o melhor para Jesus como Maria. Às vezes o melhor é você parar e ouvir a palavra de Deus. É parar e ouvir a sua voz. É parar e orar. Talvez o seu dia seja tão corrido. Você trabalha, você limpa a casa, você cuida dos seus filhos. Mas você precisa se jogar aos pés de Jesus no ato da humilhação da oração. E ouvir o que Ele tem para te dizer.
porque as demais coisas serão acrescentadas se você buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E essa é a boa parte, a qual nunca lhe será tirada, que ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Essa foi a palavra que Deus preparou ao nosso coração. Então, o Senhor, Ele quer entrar hoje na tua casa. Mas quando Ele entrar, não se preocupe. Claro que você tem que querer mudar, mas não deixe ser levado e ficar distraído por tantas coisas a qual você pratica e que você precisa sim da libertação. Mas ouça a palavra que a partir do momento que você ouve e você crê, a mudança ela é real. O seu entendimento é mudado, seus pensamentos são mudados, seus planos são mudados. E com isso, a mudança ela se torna visível na sua vida. Então procure ouvir mais a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Procure mais se derramar aos pés do Senhor, porque as outras coisas elas serão acrescentadas. As bênçãos elas correrão atrás de ti, você não vai correr atrás da bênção. Elas vão te acompanhar por onde você for. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei quem é que está comigo aqui. Tem uma pessoa me ouvindo. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Eu sei que pessoas ouvirão de certa forma. E se você foi edificado com essa mensagem e deseja partilhar, Deus abençoe. E se não, Deus abençoe do mesmo modo. Se você não quiser compartilhar de forma pública, compartilhe no privado com alguém que você sentir, tá bom? O nome do Senhor será anunciado, será proclamado. A palavra do Senhor ela tem endereço correto, ela não cai por terra. Se você está ouvindo, é com você que nosso Deus está falando, é comigo que estou ministrando, que Deus está falando. Busque a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Viu? Deus abençoe a sua vida. Amém? Fique na paz.